Fala galera top, estamos começando o nosso 6º episódio do nosso treino falado, do nosso canal do YouTube, da Academia Top Fitness. E hoje nós estamos aqui com uma super convidada, com uma história muito legal, muito linda, de superação, né? E uma história que vale muito a pena a gente contar aqui no nosso treino falado. É a Silvia, nossa aluna, né? E eu vou deixar, Silvia, que tu te apresente para nós, né? E pra gente conhecer um pouquinho quem é a Silvia, o que ela faz, né? A história de vida, né? Resumidamente, e a gente entrar no nosso assunto principal, que é a questão, né, da saúde física, mental e a questão também dessa tua superação que tu teve na tua jornada recente. Tá certo. Então tá. Fala galera também, valeu, muito obrigada, Thiago, por me convidar. Meu nome é Silvia Correia, eu sou aqui da cidade mesmo, sou aposentada, tenho 63 anos, já sou uma senhora aposentada, e eu tive uma história assim bem típica de cidade pequena mesmo, aquela mãe de família, trabalhando fora, envolvida com os filhos. Eu tenho 2 filhos, hoje já são adultos, formados, os 2 fizeram faculdade, já se viram, né? Mas eu naquela fase ali que eu ficava só com eles, assim, eu não pensava em mim. E também na minha época não tinha isso de academia, não se fazia treino, né? O que eu sempre fiz, a minha atividade física sempre foi bicicleta. Eu gostei muito, sempre, até hoje, eu ando muito de bicicleta. Então era só o que eu fazia assim de atividade física. E aí em 2009 eu sofri um acidente, eu fui atropelada por um carro. E aí todo o meu retorno, né, eu fiquei 3 anos e meio, quase 4 de afastada do serviço, usei muleta por 3 anos, foi bem grave, assim, quebrei a perna direita e também trinquei um osso no pé esquerdo, então foi bem, tipo, eu saí do hospital de andador, foi bem puxado, assim. E aí toda a minha recuperação foi baseada em atividade física, né, começou com hidroterapia, depois a fisioterapia, depois o pilates e por fim a academia. E aí eu viciei, claro, né? Academia é uma coisa que te dá prazer, né? Além do efeito, né? Que me tirou da cama, né? Dá prazer e tu convive com pessoas, com amigos e tu faz amizades e tal. Então eu viciei, eu sempre frequentei a academia desde então. Aí parei na pandemia, né? Como todo mundo, dei aquele parão. E aí depois eu voltei um pouquinho, eu demorei um pouquinho para voltar. Mas daí voltei e engrenei de novo. Então, assim, minha história com a academia, com o treino Depois desse acidente que eu fui atropelada, é assim, direto comigo. Antes do acidente, tu não fazia academia? Não fazia. Mas isso faz 15 anos, né? Sim. O acidente foi em 2009. E aí tu ficou com um período de recuperação ali, o que? Uns 6 meses, mais ou menos, depois do acidente? Não, foi 3 anos. 3 anos tu ficou em 3 recuperação. anos de muleta. De muleta. No último ano, 4º ano, eu ainda mantive afastada do serviço, mas não estava mais de muleta. Só que eu tinha dificuldade ainda para algumas atividades, porque minha perna, eu botei um pino do joelho até o tornozelo. Nossa. E um parafuso do lado esquerdo, assim, do ossinho do minguinho, então tem muito a ver com equilíbrio, né, o osso do minguinho no pé esquerdo. Então foi bem... E aí? E aí eu tive todo esse trabalho de fisioterapia, de reabilitação, né, com um fisioterapeuta, com um profissional de educação física e tal. E aí foi onde eu entrei na academia, assim, e não quis sair mais, né. Tu fez um período longo, então, de fisioterapia? Muito. Eu comecei, na verdade eu comecei com fisioterapia no hospital. No hospital já, né? O fisioterapeuta já começa, né? Sim. Eles me movimentavam os braços, porque as pernas não podiam, né? Sim. Pra fazer fisioterapia no pulmão, essa área, né, também. E eu fiquei 33 dias hospitalizada, então já fazia lá. E depois, quando eu vim, eu não conseguia fazer exercício ainda, né? Eu fiz a hidroterapia, porque é toda amarrada em boias, e tu fica boiando na piscina e o fisioterapeuta te ajuda ali. Aí, tipo, não dá lesão, né? Porque a água ajuda, né? Sim. Fiz a hidroterapia um tempo no Capesca ali. E aí depois eu comecei a fazer o pilates e por fim eu entrei pra academia.
foi assim bem... Nossa. Me tirou da cama, me tirou das muletas, foi período muito de 3 bom. anos, então, daí quando tu terminou a fisioterapia, alguém te indicou, te orientou de tu começar a fazer um reforço muscular na academia. Sim, claro, eu perdi muita musculatura, imagina, Sim. 3 anos de muleta. E outra coisa que eu fiquei com muita dor aqui, porque tu força muito aqui na muleta, né? Tu acaba forçando assim. Tu larga todo o peso nos braços. E pra ti que nunca tinha feito academia, como é que foi assim, alguém te dizer assim, ó, agora tu tem que fazer academia pro resto da vida? Porque provavelmente foi isso que o médico, que o fisioterapeuta falou. Não foi nada, sim, não foi nada difícil para mim, porque eu segui todo um cronograma, né? Eu sabia que eu tinha que tu tinha que cumprir comecei aquela... lá na hidroterapia, eu sabia que eu não podia parar. Ali eu vi o quanto é importante a atividade física, né? Foi ali que eu entendi a necessidade que a gente tem. Se eu tivesse um histórico, talvez eu tivesse me recuperado mais rápido, mas eu não tinha. Verdade. Eu não tinha nem uma força muscular, né? Verdade. Porque 33 dias no hospital internado é muitos dias. Para massa muscular vai embora muito rápido. Acabou com mais tempo. E quem é que te indicou assim a ir para Top Fitness? Por que tu chegou até lá depois desse período assim? Foi pouco antes da pandemia. Uma amiga minha fazia lá e ela me indicou. Daí é pertinho da minha casa e tal. Ela disse, tu vai gostar porque é bem familiar assim e tal. Eu disse, vou então. Aí de cara me acertei ali, gostei muito. Aí isso foi um pouco antes da pandemia, daí fiquei 1 ano, aí entrou a pandemia, começou a pandemia. Daí eu me afastei, aí comecei a fazer treino em casa. E aí terminou a pandemia, mas eu fiquei com medo de voltar, sabe? Porque todo mundo ficou meio assim, né? Sim, Aí eu levei mais um tempo ainda, fiquei fazendo em casa. Aí depois cansei dessa história do treino em casa, que era no celularzinho, né? Aquilo ali. Eu disse, vou fazer um treino. Daí eu comentando com essa minha amiga, ela disse, vai ali que tu vai gostar. A Marinha, ela fazia ali, agora não tá mais ali. E daí eu fui, e aí o que eu gostei, assim, é que primeiro que vocês recebem muito bem a gente ali, né? Muito assim, em 2 toques tu já tá na família. Assim, sim, né? É verdade. E segundo e não menos importante, eu acho mais importante ainda, é essa coisa do treino individualizado e acompanhado que vocês têm ali. Porque eu entrei não tendo a mesma força que uma outra pessoa da minha idade, do meu nível ali teria, né? Porque eu, claro, tenho um pino na perna, então eu sabia que era. E o professor fez um treino de acordo com a minha capacidade. E eu me sinto sempre acompanhada lá. E isso é até hoje. Eu me sinto sempre acompanhada. Tipo, eu sei que tem muito espelho naquela tua academia. E aí eu sei que se eu tô fazendo errado aqui, o professor tá vendo nem que seja pelo espelho. Sim. Lá do outro lado. Eu tenho de vez em quando me chamou, Silvio, ergue mais a coluna. Ô Silvio, faz isso, não tá bem certo isso aqui. Isso aí é interessante, tu não tá sozinho. Não tá sozinho. E aí eu tava lá, firme, né? Aí surge um novo episódio, né? Que é o que nós queremos dar uma ênfase maior, porque é uma coisa muito rara, né, de acontecer, mas acontece, né? E também pode acontecer outras situações da mesma forma que tu estava se preparando, ou melhor, tu estava recuperando a tua musculatura por uma situação, né? Eu já estava numa fase assim, quase total recuperada, assim, tava bem mesmo. E aí aconteceu um episódio de saúde que é uma mielite transversa, que chama. É uma inflamação no nervo da coluna, na mielina, que é uma membrana que reveste esse nervo na coluna. É uma inflamação e me deixou paralisada do lado direito, o braço e a perna. Do nada. Tu fazendo bem... Eu estava na academia quando deu o primeiro sintoma. Me deu uma fraqueza no braço direito. Fui erguer a barra. Aí o Luiz, o professor, né? Já que é isso, Silvia? Daí ele tirou o peso. Ele disse, vamos ver sem o peso. Não conseguia erguer. Daí ele disse, tu vai para casa que tu não tá bem. E eu moro 3 quadras, não dá 3 quadras dali, né? Eu tava de bicicleta. Daí peguei a bicicleta e fui para casa. Cheguei em casa, larguei a bicicleta, o braço caiu, tipo um AVC, sabe? Quando fica mole, assim.
E eu não conseguia erguer mais. Aí eu ergui, eu estava com moletom de fecho, né, era inverno. Ergui e pus assim dentro do moletom para segurar e atendi meu irmão, que eu tenho um irmão especial que eu cuido, né? Atendi ele e chamei um Uber e fui para o hospital. Aí tem toda uma história que eu fui muito mal atendida aqui no hospital, tal, mas isso aí não vem ao caso. Mas até Mas, tu assim, chegar nesse diagnóstico de mielite demorou um pouco. O que é engraçado é que assim, ó, isso foi no mês de agosto, fez um ano em agosto passado agora. Foi no mês de agosto. No mês de julho eu tinha ido na minha médica, eu tinha feito o meu check-up e estava zerado. Nem deficiência de vitamina, que é normal na minha idade, assim, né? Vitamina D, vitamina B, nada, zerado. Colesterol, triglicerídeo, pressão alta, tudo. Ela faz aqui assim, né? Sim. Faz os preventivos de câncer, tudo, né? Tudo zerado, tudo. Um mês depois eu caio de cama e fui para o hospital. Fiquei 12 dias hospitalizada e os médicos não sabiam o que era. Aí a pergunta do médico, eu chamava ele de Dr. House aqui da série, porque ele ia lá, se reunia com a equipe e voltava no quarto. Tá, mas tu tava com algum problema de saúde? Doutor, fiz o meu check-up, vou dizer pro meu filho trazer os exames pro senhor, não tem nada, não tem nem problema. Ele disse, não, mas não é possível, tu tem que ter algum problema de saúde. E aí eles fizeram toda a série de exames de imagem, exame de sangue, exame de urina, todo tipo de exame, pulsão lombar, eletrocardiograma, eletrocefalograma. Bom, só de exames, resultados por escrito, eu contei 40 quando eu saí do hospital, fora os de imagem. Foi assim, me reviraram da vez todo o meu histórico de contatos que eu tive na infância com bactérias, tudo eles tinham, porque daí eles fazem um exame lá do teu sangue que faz todo um histórico da tua vida, de todas as doenças que tu teve e tal, aparece lá nesse exame, ele fez. Ele disse, mas nada justifica tu estar aqui paralisada. Aí tu me pergunta, o que estava passando na minha cabeça na hora? Porque eu estava no hospital, paralisada, desesperada, do lado direito. Primeiro, a suspeita poderia ter sido um AVC, né? Sim. Mas eu não tinha pressão alta, eu não tinha dor de cabeça, fizeram o eletro, não deu nada. E a minha cabeça estava a milhão. Eu fui na quinta-feira, só no sábado à tarde que nós tivemos um diagnóstico. Eu estava achando que eu tinha um tumor na coluna, o que paralisa a coluna. Eu achei que eu estava com câncer, que era uma coisa irreversível, porque foi muito, de repente, paralisar tudo, devia estar enorme o tumor. Sim, porque a tu não cabeça caiu, da gente, tu não bateu, tu caiu, não batia, teve minha nenhum alimentação tipo de... ótima, tudo. Sim. Um detalhe é isso também, que quando eu comecei a treinar na Top, lá que eu comecei a me cuidar, ali fazendo exercício, eu comecei a cuidar da alimentação também. Sim. E eu disse, uma coisa não combina com a outra, né? Então comecei a cuidar, então eu me alimento muito bem. Produtos integrais, bastante salada, bastante fruta, tudo. Então até isso, eu me alimentava bem, eu não tomava medicamento nenhum, não tinha nenhum problema de saúde, eu fazia treino, andava de bicicleta, pedalava a cidade inteira, ia da guarita na barra, direto fazendo pedal, antes de ir para a academia, dar uma pedalada. Saúde total. Só tinha um problema, né? A idade. Deve ser alguma coisa, sei lá, relacionada a isso. E eles chegaram, então, a esse diagnóstico... Daí, no domingo à tarde, ele me perguntou, mas alguma virose, no domingo não, no sábado, alguma virose teve, assim, alguma coisa? Eu disse, olha, doutora, a única coisa que eu tive nos últimos 15 dias, que foi assim, foi uma herpes forte que eu tenho, né? Daí ele disse, aí ele deu um estalo, porque a mielite, ela é no nervo também, né? E a herpes também é no nervo. A gente pensa que herpes é uma doença de pele, não é, né? É um vírus. Um vírus, quem já teve catapora tem esse vírus no corpo. Eu tive catapora quando criança, consequentemente eu tenho. Tem pessoas que ele se manifesta, tem pessoas que não. Ele não é de contágio, não pensam que é, né? Não é. É um vírus que tu tem desde a infância, se tu teve catapora. E aí eu tenho, e eu disse pra ele, olha, a única coisa diferente é que geralmente aparecia um ponto e dessa vez apareceu 3 pontos. Ele disse, então tu estava com uma virose forte de herpes. E aí eles disseram que geralmente, eles não sabem explicar por quê, mas a mielite transversa é relacionada ao herpes. Principalmente se tiver a herpes zoster, aquela que é dolorida, aí é certíssimo que vem as duas juntas. Eles não sabem porque é uma doença rara que ainda está em estudo, então eles não têm explicação.
Mas quando eu falei em herpes, ele deu um estalo, foi... Daí ele começou a me dar um tratamento com a ciclovir, né, que é para herpes, e com corticoide, para anti-inflamatório. Eu tomei 12 dias de corticoide na veia. Ou seja, eu dobrei de tamanho. Ainda estou atrás para recuperar porque o corticoide dá retenção de líquido. Foi bem... E tu tava ainda paralisada ainda com o teu braço direito, Sim, a tua perna direita, sim, totalmente ainda... Depois que foi descoberto o diagnóstico, então eu retornei a fazer fisioterapia, né? Comecei fazendo na cama, com a fisioterapeuta, erguia meu braço, aquela coisa bem inicial mesmo, assim, eu não tinha movimento nenhum. E na perna eu comecei a fazer caminhada, assim, era passinho de formiguinha com meu filho, coisa bem lenta, assim. E voltei a usar muleta. Então, assim, foi uma surpresa enorme para mim, né? Uma coisa assim. E aí eu tive que ficar em casa ainda, eu acho que foi uns 3 meses na época, né? Não tô bem lembrado, mas acho que foi. Daí eu fazia fisioterapia em casa, tinha uma fisioterapeuta que ia em casa fazer. Aí eu voltei em tudo, eu fiz fisioterapia, depois eu fiz pilates, depois eu voltei para academia de novo. Só que foi menos tempo dessa vez. Sim. E nesses 10 dias, 12 que tu ficou lá no hospital, né? Daí tu ficou, de certo, desesperada, com medo de não andar mais, de não voltar aos movimentos. Tiago, passa 1000 coisas na tua cabeça, né? E tu não entende o porquê daquilo acontecer, porque tu tá ali, tá bem, tá fazendo tudo como deve ser feito, né? As pessoas têm que se cuidar, né? Isso aí, infelizmente, a gente não tinha esse hábito na nossa geração. Eu disse para ela ali antes, a gente não fazia academia nem usava protetor solar. São duas coisas muito básicas, né? E aí eu tava fazendo tudo isso e aí de repente eu tive que dar um parão de novo. Foi assim uma coisa difícil para mim. E outra, tu fica dependente das outras pessoas, né? Eu sou uma mulher muito independente, eu sempre trabalhei fora e fui dirigindo e andando de bicicleta e tal, e de repente eu precisava ir no mercado, vem aqui, me leva no mercado, aquela coisa, né? Aí a tua cabeça também vira. E tu sente falta do ambiente também, eu senti muita falta da academia quando eu estava em casa, claro, porque eu tinha amigos ali, eu sou uma pessoa sozinha, meus filhos já fazem a vida, um mora em São Paulo, outro mora no Rio de Janeiro, eles vêm me visitar só, né? Então, eu sendo sozinha em casa, ali também é um ambiente que se torna uma família para mim. Eu sentia falta disso, então tem toda a questão psicológica, tem toda a questão física e de dor também, né? Até hoje dói, veja, faz 1 ano e pouco, agosto, setembro, outubro, dezembro, 1 ano e 6 meses, e eu ainda manco, a perna direita ficou complicada, porque daí a mielite atingiu justamente o lado direito. Que era já do acidente mais prejudicado. Então a perna direita ainda é bem complicada. Aí tô eu lá de novo, o Luiz fazendo um treino especial para vir de novo. Aí agora eu tô fazendo uns personal com ele também, assim, porque eu sinto que eu preciso de um pouco mais ainda de... Isso é legal também, que a gente tem personal lá, né? A academia permite isso também, legal. E lá os médicos te falaram da importância que foi esse teu período dentro da academia antes desse episódio? Sim, com certeza. Com certeza. Uma frase que o médico me falou, quando eu disse como é que era a minha vida antes, né? Me viu ali. Uma frase que ele me falou que eu nunca vou esquecer, ele disse: tu quer sair desta cama, tu toma água e tu faz treino. Tu volta, vai fazer fisioterapia, vai fazer academia, porque é o que te vai te salvar. E tu só está saindo daqui agora, quando eu tive alta, né? Ele disse assim: tu só está saindo daqui agora porque tu tinha um histórico de treino. Isso é muito importante na tua vida. É o que se chama memória muscular. Isso. Ele disse, foi o que te ajudou na recuperação. Aí eu disse para ele: doutor, mas essa perna, né, vai ficar sempre assim. Ele disse: olha, tu tem que encarar como um novo 100% da tua vida. É a nova Silvia, tu é outra pessoa agora. Tu passou um período aí difícil, acamada, tudo paralisada praticamente, né? Ele disse: para mim, da forma como eu te vi e a forma como eu tô te vendo agora, para mim tu tá curada. Foi um milagre que aconteceu contigo. E tem muito a ver com a estrutura muscular que eu tinha, né? Que eu já tinha, né? Ou seja, se eu tivesse
Lá naquela época do acidente, talvez se eu tivesse um histórico muscular, eu não tivesse ficado 3 anos afastada do trabalho e usando muleta. E também se tu não tivesse feito nesse período, provavelmente tu poderia ter ficado mais tempo no hospital. Nesse episódio agora. Isso aí o médico me garantiu. O neurologista, né? Eu era acompanhado por neurologista e reumatologista. Sabe que o reumatologista é um médico muito bom assim na terceira idade. Eu aconselho para as pessoas sempre procurarem um reumatologista. Porque a gente tem artrite, a gente tem artrose, começa a aparecer essas coisas e o reumatologista trata especificamente disso. Muito bom. E eles todos me aconselham. O reumatologista defende muito a atividade física. Porque eles lidam com essas coisas de articulação, né? Eles sabem a importância da força muscular para a articulação, né? Sim. Por que o joelho dói tanto? Porque é uma articulação onde a gente larga o peso todo da gente, exatamente, né? Tornozelo, né? Coluna às vezes. Então, é bem importante mesmo esse acompanhamento. Nossa, porque a fase do medicamento e desse acompanhamento da medicina moderna e mais a atividade física vai diminuir os efeitos de dor, né? E também melhorar um pouco a qualidade de vida de quem tem uma idade um pouco mais avançada. É, porque a gente nunca sabe o que está para acontecer. Sim. Tu não sabe, eu tô ali, tô me cuidando, tô bem, de repente estou lá. Então, se tu te previne, se tu te cuida... É o que eu sempre falo, ao mesmo tempo que o corpo ele é muito forte, mas às vezes ele é muito fraco para algumas coisas máquina sensíveis que vai desgastando. Isso aí. Vai desgastando, e se tu não tem um fortalecimento dessa máquina... Uma poupança de músculo, né? Uma reserva muscular para ti também, quando acontecer alguma coisa desse tipo, né? Um acidente, ou uma mielite, ou alguma coisa que está fora do nosso controle, a gente poder ter um amparo do próprio corpo para acelerar o processo de recuperação, né? E a alimentação também, né, Thiago? Sim, a alimentação bem também faz diferença total, assim. Tipo, agora eu fiquei... a mielite transversa, ela é uma doença autoimune, né? Então, é uma doença que eu vou ter que tratar o resto da vida. Ela me deu os remédios, né, os imunossupressores, e daí ela disse que eu vou ter que tomar sempre. Ela disse, como é uma doença rara e não tem muito estudo ainda, ela não dá a certeza de que não volte se eu parar de tomar. Vou ter que tomar sempre. E tomar remédio forte o resto da vida, se eu não tiver uma alimentação boa também, né? Sim, sobrecarrega. Sobrecarrega, então eu cuido muito. Mais ainda agora, eu cuido da minha alimentação bastante. E a água é uma coisa que eu não tinha muito hábito, assim, só na atividade física eu tomava, mas agora não, eu já tenho a garrafinha de água na cabeceira da cama, é uma coisa boa também. Ô Silvia, e como é que foi o processo, assim, de voltar os movimentos, os exercícios depois do tratamento? Primeiro contato com a academia, como é que foi, assim? Como é que foi os teus treinos, como é que foi? Porque assim, ó, eu me lembro que quando tu foi lá de muleta, né, nos falar o que tinha acontecido, eu fiquei bem chocado, assim. Tu ficou, me lembro. Que eu te via dentro da academia super bem, saudável, e daí deu 15 dias que tu tinha desaparecido, tu apareceu lá de muleta, né? Sim, que eu fiquei 12 dias no hospital. Então, tipo assim, a gente ficou bem... Não, mas eu acho que eu fui lá já fazia mais de um mês, né? Né? Eu não fazia caminadas. Eu acho que as gurias entraram em contato para saber onde é que tu estava, a Luísa, e daí eles falaram, não, teve mas enfim... Não, porque eu não conseguia caminhar a distância, assim, e eu não conseguia dirigir também. Quando tu chegou lá de muleta, que eu vi, assim, né, que tu falou, agora eu vou voltar, tal dia, aconteceu isso, aquilo, né? Como é que foi, assim, depois que tu foi liberada para voltar, assim, esse primeiro contato, assim? Eu tive o acompanhamento da fisioterapeuta, que é a Taimara, que inclusive é aluna tua lá também. Né? Ela agora parou que ela tá para ganhar neném. Que legal. Também. Sim, eu me lembro que ela estava fazendo lá e tu me disse, essa aqui é a minha fisioterapeuta, que me ajudou. Foi eu que levei ela para lá, inclusive. Porque ela me atendeu lá em casa, né? Que ela ia lá em casa. O consultório dela fica uma quadra da minha casa e eu não conseguia ir até lá. Tipo, pra te ver como era, era movimento mínimo, assim, dentro de casa. Aí ela ia em casa fazer as primeiras 10 sessões, ela ia lá em casa fazer. E aí eu comecei a recuperar os movimentos aos pouquinhos. Aí eu comecei a conseguir caminhar de muleta, porque no início eu não conseguia nem caminhar de muleta.
Aí eu consegui caminhar de muleta. Daí a gente combinou, ela disse, não, agora tu vai no consultório, porque assim tu força a caminhada também, sim, né? já vai Já melhorando a vai marcha. sair na rua, isso é importante também para recuperação. Daí eu comecei indo no consultório de muleta e tal. Aí depois que ela disse que eu já estava mais fortalecida, era bom eu começar a fazer academia. Daí eu comecei a fazer 2 dias de pilates e 1 de academia. Fui juntando aos poucos. Assim. Sim. Depois eu passei a fazer 2 e 2. E fiquei, acho que uns 6 meses assim ainda. Aí depois eu passei, ela disse, não, agora tu já pode ir direto para academia. Pode fazer treino a semana inteira. Aí, mas sempre um treino que não me machucasse, porque eu fiquei frágil, né? Eu fiquei Mais sem sensível, musculatura, né? fraca. E a dor ainda Qualquer do estímulo porque já... dói, porque essa minha perna direita, ela tem uma dor que é bem no meio da perna, assim, onde foi quebrado, que é o calo ósseo, né, que chama, que é onde foi quebrado. Porque quando quebrou, 15 anos atrás, o pé virou para trás, foi uma coisa bem, fratura exposta bem grande. Então tem um local ali que já é dolorido. E aí mais a dor que eu fiquei no joelho por causa da mielite, porque eu não sei qual é a relação, acho que um nervo ali do joelho, alguma coisa que eu fiquei com muita dor no joelho. E mais essa dificuldade de ter o pino. Então tem que ser um treinamento muito adequado, né? Isso, a minha dificuldade. específico, bem cuidadoso, E aí minucioso. ele faz assim, até essa semana ele renovou lá o treinamento, ele botou assim, atividades que eu posso fazer. Eu ainda não estou 100%. Sim, e assim, emocionalmente, como é que foi reencontrar ali as pessoas foi maravilhoso. do teu horário? Porque tu Nossa, sempre ia no mesmo horário, depois tu sim, voltou. a mesma turma, né? É bom demais. Que eu te falei antes, fica tipo uma família, porque eu em casa sou muito sozinha. Eu tenho muitos amigos, tenho família grande, assim, de irmãos e tal, mas eu moro sozinha. Eu morava com esse meu irmão que é especial e eu tive que botar ele numa casa de repouso porque eu não podia cuidar nem de mim, muito menos dele, né? Sim. Então eu passei a morar sozinha e os meus filhos também já moram fora. Então ali é um ambiente que eu sabia que todo dia eu ia ali, tinha uns amigos, o meu cafezinho, né? Que eu adoro aquele cafezinho da Top. Já chego, vou direto no cafezinho, já encontro a turma ali, os amigos. É aquela coisa de acolhimento, né, Thiago? Faz diferença. E não é pra te agradar que eu tô fazendo isso, não. É que é real, assim mesmo. Vê que agora eu tive mais uma surpresinha de novo, né? 1 ano e pouco depois eu tive uma hérnia, me aparecem umas coisas assim. Sim, é verdade. Uma hérnia na virilha esquerda que eu tive que parar 60 dias de treino de novo para fazer a recuperação da cirurgia. Aí essa semana que eu voltei, né? De novo. Vai e vem, eu não desisto, viu? Mas que bom. Eu vou e volto. Sim, que bom. E aí eu voltei essa semana e hoje, que eu fui no horário da tarde, eu estava indo de manhã, né? Com o Luiz lá, que ele estava me acompanhando. Hoje eu fui no horário da tarde, foi uma festa lá, vem o seu Cândido, me abraça, vem o Zé Goulart, aquela turma lá, os mais velhos, né? Eu chamo os velhos, né? Então, vamos já se reúne ali para tomar um cafezinho e contar como é que foi, né? Como é que tá a recuperação. Então, vira família mesmo. Né? Não é exagero dizer que é família top, porque é família top. E é uma família top. Das mais top. É legal mesmo esses grupos que se formam dentro da academia, né? E realmente a questão social ela é bem importante, né? E não é só com os velhos, como eu digo, Sim, né? Eu fiquei amiga das meninas que vão lá, mais, né? Sim, que se cuidam já desde cedo, né? Que é bom, né? Que é uma coisa que a gente não fazia, né? E uma coisa que eu vi lá um dia que me chamou muita atenção, o seu Cândido tem 82? 86, eu acho. Eu acho que é 86, 80 e lá vai. E ele estava conversando com o menino, eu fazendo meu treino e olhando, conversando com o menino. Cheguei nos dois, perguntei, quantos anos tu tem, menino, né? Daí o menino disse, eu tenho 12. Eu disse, tu sabe que entre tu e o seu Cândido tem eu no meio? 60 anos de diferença e vocês estão aí conversando. Né? Isso é legal, né? Porque é uma coisa que dá uma interação. E ele está falando sobre treino, como fazer isso, como fazer aquilo. Eu achei legal, assim. Sim. É o menino que é filho da psicóloga que faz lá também, da Carol? Não. Psico aquela. Da Carol. Eu acho que é o menino isso. dela, né? Que tem 12 anos. E
Silvia, assim, o que tu de experiência, assim, depois dessa questão da mielite, né, que foi mais, assim, mais recente agora também da tua vida, que tu estava treinando e também tu já estava se alimentando melhor por causa do acidente e tudo mais, né? E como é que tu enxerga, assim, o teu cuidado agora contigo mesmo, né, depois desse episódio, assim, então... Eu só sinto não ter me cuidado melhor antes. É muito bom a gente se cuidar assim. Às vezes eu fico olhando o meu prato de comida no almoço e eu fico, porque eu tenho muitas amigas e eu sei que nenhuma delas faz isso. E eu fico olhando assim, eu tenho ali 4, 5 saladas, que eu, no mínimo eu faço 4, 5 saladas, eu tenho uma proteína, tenho um arroz integral, a batata doce, essas coisas, como me alimento direito, né? E aí eu como ali, me alimento bem, depois dou aquela minha descansadinha depois do almoço, depois eu vou pro treino. Isso é... não sei que palavra eu vou te dizer, é revigorante, é muito bom se cuidar. E eu não sabia disso antes, eu não me cuidava antes, né? É muito bom se cuidar, te dá um prazer, um bem-estar muito grande, é muito bom. Queria ter me cuidado mais antes. Sim. E eu digo sempre para as pessoas, né? Meus filhos fazem treino, ainda bem, mas eu não fazia quando era moça, né? E é o que eu digo para as pessoas, se cuidem sempre, porque a gente não sabe o que vai ser depois e tu precisa ter a reserva, né, que tu falou, né, ter um histórico bom para ter mais qualidade de vida. Ainda assim eu tenho, né, eu acho que eu tenho qualidade de vida, porque eu tenho 63 anos, vou fazer 63 em abril agora, quero bolinho. Mas estou aí, às vezes eu vejo umas pessoas com 60 e pouco, estão lá já caidinha, né, e tal. Então, tá bom pra mim. Apesar do que eu passei, eu acho que essa parte física aí me recuperou bastante. Né? E recomendo todo mundo que faça treino, que vá. Se não consegue pagar uma academia, que não é cara, tudo não é caro. Tem umas mais caras, mas eu acho a tua bem acessível. Se não pode pagar, que faça nessas academias de rua, que vá correr. Nós temos uma cidade linda, né? Que vá correr, que vá pedalar, mas que faça alguma coisa. Tu também é uma pessoa que passou a se cuidar mais ultimamente, eu já notei, tá? Tá bem melhor. Sim. Quando eu entrei pra academia, tu era mais cachorrozinho, não se cuidava muito, não. Sim. É que todo mundo tem umas fases, né? Tem uma hora que tu tá mais focado em ti, às vezes tá com problema, porque né? Às vezes tu foca muito em outras coisas e esquece de ti. Isso é verdade, bem comum, bem né? Isso. Tipo... teve um período que eu foquei muito na academia, né? E esqueci de mim. Um outro período que eu foquei muito no meu filho e esqueci de mim. Ser pai, né? Isso. Mas daí, ao mesmo tempo que eu foquei muito no meu filho, eu vi que, tipo assim, ó... Eu preciso ter energia para isso. Eu preciso estar bem para poder cuidar dele e dar o suporte que ele necessita, né? Então, eu comecei aos pouquinhos a me cuidar, daí comecei a correr, comecei a pedalar, comecei a cuidar um pouco mais de mim. Participou até desse corre sim, aí da sim. Tramandaí, né? Isso, travessia Torres Tramandaí, da TT. E tipo assim, são viradas de chaves que a gente dá, né, na vida, que realmente, igual tu falou, né, a gente precisa se cuidar porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E às vezes a gente desperta... Parece uma frase feita, mas é muito verdadeira. Exatamente, porque a gente desperta muito tarde às vezes, e às vezes não tem mais volta, né, quando a gente desperta, né? Então, por isso que... Tu sabe que eu penso assim, que de repente aquele acidente que me aconteceu 15 anos atrás, foi horrível, mas me preparou para a mielite agora. Isso. Eu não teria tido a força de recuperação que eu tive, a capacidade de recuperação que eu tive, se eu não tivesse esse histórico muscular que eu comecei a fazer depois do acidente, né, na verdade. É verdade. Eu acredito que a minha recuperação teria sido bem mais complicada. Silvia, muito legal a tua história, muito legal mesmo, né? Eu já conhecia, né, a tua história, né? Mas como eu te falei, eu queria mais detalhes, né? Queria levar essa tua história para mais pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por um quadro de mielite ou já passaram por outras situações parecidas. Tem várias doenças bem parecidas com a mielite, são assim todas de fundo físico, né? Então precisa do treino. Então, assim, é muito importante essa tua mensagem, né? De dizer, eu treinava, por isso, né, que eu estou aqui. Os médicos me falaram, né, da minha recuperação mais rápida porque eu treinava. E é muito legal
a tua mensagem, né? De levar a tua história, né? Para as pessoas. Daí eu queria que tu desse um conselho, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, né? Sobre essa questão mesmo, né? Uma mensagem de autocuidado, de importância, né? Da tua história de vida mesmo, né? Para ajudar outras pessoas e motivar também outras pessoas, né? Mas antes eu queria convidar todos, né, a compartilhar esse vídeo, né, com outras pessoas para que chegue com mais volume, né, essa informação, essa história da Silvia, né, para outras pessoas também, e curtir o nosso podcast, nosso episódio de hoje, né, e também seguir aí o nosso Instagram, o nosso YouTube, né, e que a gente está nesse projeto aí de levar a história, né, de vários alunos da nossa academia, né, para outras pessoas também conhecerem, né, a importância e os benefícios que a atividade física acarreta, né, e vira a chave, muda radicalmente a vida das pessoas, né. Salva vidas, né. Salva vidas mesmo. O meu conselho, dizem que conselho fosse bom não vinha de graça, né? Mas eu acho que fica mais tipo mensagem mesmo, como tu falou, assim, pensa, analisa, assim, o que eu estou fazendo comigo, como que eu estou cuidando desse corpo que eu recebi, né? Eu preciso dele para viver, então custa eu me alimentar corretamente, eu fazer uma atividade física, não é difícil. E às vezes é difícil começar. Mas depois que começa, tu gosta. Faz um bem enorme. Eu aconselho a começar a iniciar o primeiro passo e depois não parar. Porque, como diz, tem aquela frase lá na academia, o importante é não parar, né? Isso, Não precisa acelerar, basta não parar. Não parar, seguir sempre, porque é muito importante mesmo. É qualidade de vida. Isso aí, Silvia. Parabéns. Parabéns pela tua história. Muito linda, muito... Obrigada. Motivadora, né? Inspiradora. Não deixar a peteca cair, né? A gente não pode se entregar, assim, tipo, já deu como diz o gaúcho, não podemos se entregar para os homens. Isso aí. Não, a Silvia é a nossa aluna que veste a camiseta, né, Silvia? Isso, veste a camiseta, faz coleção de camiseta da academia, né? Tenho 4. Sempre, viu? Sempre que chega uma camiseta, ela, eu quero. Silvia, muito obrigado, viu? Valeu, amigão. Muito obrigado mesmo, de coração, pela tua presença. Eu te agradeço de coração, carinho de vocês todos lá. Valeu. Obrigado. Obrigada, e até tchau, o próximo episódio. Pessoal. Aí eu não tinha... Esperamos um pouquinho. É a carreta, eu acho, né? Uhul. Isso aí tu bota no pódio depois do pódio, A Silvia falou assim, eu gostava da porta dos fundos de ver só o final, né? Que era só os bastidores, né? Bota lá os bastidores depois, a gente ri.